Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este que é o quarto domingo da Quaresma do ano B. É esse domingo, inclusive, que a liturgia deixa um pouco de lado a cor roxa para utilizar a cor rosa, porque esse domingo tem uma conotação um pouco diferente. O vídeo da primeira leitura já foi ao ar, eu convido você a assisti-lo, porque nós vamos estabelecer relações através dele com o Evangelho também neste domingo, tá certo? E não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque a sua inscrição é muito importante para que esse trabalho possa crescer a cada dia mais. O texto diz assim: Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Vamos lá então entender um pouco melhor desse evangelho. Amados irmãos e irmãs, o personagem que é iniciado aqui a ser citado é Nicodemos. Nicodemos foi, na verdade, um fariseu que procura durante a noite, pelo menos é assim que o evangelista João coloca, que procura à noite Jesus. Tem uma discussão sobre que noite é essa. Provavelmente, se ele foi realmente à noite, é para poder dizer que ele queria ir escondido dos judeus. Mas essa noite pode ter uma conotação espiritual, porque dentro dele existe uma grande noite escura. E ele estava procurando aquele que, de fato, é a nossa luz, é luz para as nossas vidas. E aí, Jesus tem uma conversa, que na verdade é um monólogo. É só Jesus quem fala, vamos ser bem sinceros. E Jesus começa fazendo uma recordação de algo. Lá no Antigo Testamento, o povo estava no deserto e começaram a reclamar muito. Segundo diz o texto, quando o povo começa então a reclamar, aparecem serpentes que começam a picar as pessoas. E muitas pessoas começam a morrer. E aí, Moisés intercede, Deus então dá a ele a seguinte dinâmica, né? Eu vou dar uma serpente, quem olhar para essa serpente aqui de bronze vai ficar curado. Então, Jesus relembra desse fato do Antigo Testamento e vai dizer assim: assim como também lá no deserto Moisés erguia a serpente, vocês olhavam para a serpente e vocês ficavam curados, assim também o Filho do Homem, o próprio Jesus, também precisa ser erguido. É isso que é colocado para a gente aqui no versículo 14. Para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Então vamos lá. Entenda que Jesus diz assim de modo muito claro: é necessário que Jesus passe, então, pela cruz. É isso que Jesus coloca aqui de modo muito claro. A necessidade desse momento em que Jesus teve que passar pela cruz. Porque somente quando estivesse ali, as pessoas olhariam para ele, as pessoas veriam nele, as pessoas creriam nele e assim poderiam obter a vida eterna. Então, diferentemente de toda uma postura que muitas vezes as pessoas começam a querer pregar, que a cruz foi um fracasso do plano de Deus, o plano de Deus não foi fracassado, não. Era necessário ele passar por aquilo. Era necessária essa grande prova de amor, embora ele não precisasse provar nada. E aí, o próprio Jesus depois vai falar no versículo 16, um dos versículos mais belos do Evangelho de João. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, agora você vai entender porque esse domingo é um domingo da alegria, porque o foco desse domingo é o amor. Lá na primeira leitura nós falamos do exílio babilônico em que Deus, embora o povo tivesse tanta coisa errada, mas Deus não esquece do povo, Deus escuta as suas orações, Deus tem misericórdia. Em resumo, Deus ama. Aqui no Evangelho nós temos a mesma coisa. Deus ama tanto o mundo, mas tanto, que esse amor implica uma doação completa de si. Deus se dá completo na pessoa de seu Filho Jesus. Tudo isso para quê? Na verdade, todo aquele que crer nele não chegue a morrer, mas tenha a vida eterna. Deixa eu tentar explicar um exemplo aqui para que vocês entendam.
Eu aprendi isso de modo muito claro com a minha mãe. Quando eu era mais novo, a minha família nunca teve muita boa condição financeira, já aprendam isso. Se hoje eu tenho um pouco mais de dinheiro é porque os estudos me garantiram isso, né? Mas meus pais nunca tiveram uma boa educação. Nunca tiveram muita questão de emprego, para ganhar altos valores, de modo algum. E eu lembro que minha mãe, quando era menor, acho que por volta ali dos 9 anos de idade, eu não conhecia a praia. E minha mãe sempre dizia assim, meu filho, eu quero um dia levar meu filho para conhecer a praia, já que meu filho nunca foi. Eu nem lembro se ela já tinha ido também, tá certo? Mas eu nunca tinha ido. E aí eu lembro que ela se esforçou pra gente conseguir ir num dia de madrugada e voltar à tardinha. Era uma das piores praias que tinha aqui por perto e por aí vai. Mas por que eu tô querendo colocar isso? O amor de uma mãe ou de um pai é tão grande que ele deseja com que seus filhos possam viver aquilo que eles já puderam viver, que foi bom, e mais do que isso, eles querem que seus filhos vivam ainda mais do que eles puderam viver. No caso de Deus, Deus não pode querer que a gente viva algo melhor do que ele já vive, porque Deus já o soube bem. Mas qual é então o grande presente que Deus pode nos dar? A eternidade. Porque só Deus é eterno. Então Deus ele nos ama tanto, mas tanto como um pai, como uma mãe, como essa história que eu falei para vocês da minha vida pessoal, que ele quer fazer a mesma coisa, ele quer nos dar aquilo que ele tem de melhor. Deus quer nos conceder o céu. E por esse motivo ele então envia seu filho, né, para que de fato não exista mais agora uma morte eterna. Ainda existe, claro, para aquele que não quer aceitar, para aquele que não quer dar o seu amor de Deus, e por isso que o inferno existe, mas em contrapartida, ele quis nos abrir as portas do céu. Por isso nós, enquanto Quaresma, estamos nos preparando para celebrar a Semana Maior, em especial o Tríduo Pascal, onde na paixão, morte e ressurreição de Jesus, o céu foi aberto para nós. Por amor. É um amor tão grande que quis com que a gente pudesse viver ele pelos séculos e séculos sem fim, podemos dizer assim. E aí, no versículo 17, Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar. Eu quero chamar a atenção e dar uma orientação aqui, né, bem pedagógica para nós enquanto igreja. Nós, enquanto igreja, somos convidados a dar continuidade à missão de Jesus. A gente não está no mundo para condenar o mundo, não. Eu fico tão preocupado quando eu vejo pessoas que estão aí no início do processo de conversão, quando começam a estudar o catecismo na igreja católica, quer condenar Deus e o mundo. Gente, não é o caminho. O nosso chamado é salvar o mundo e não condená-lo. E a gente só salva apresentando quem é a pessoa de Jesus. Eu sei que vocês já estão cansados de me escutar falar do Cristo, mas é porque é assim que tem que ser. Eu só salvo o mundo apresentando aquele que pode salvar. Eu não posso salvar o mundo querendo me auto-apresentar. Por isso que eu fico com tanto medo de pessoas que vão fazer pregações, formações, enfim, que mais focam na condenação e no diabo do que naquele que pode salvar. É mais pregações sobre inferno do que sobre céu. Vamos repensar nossas estratégias de evangelização. Depois, versículo 19. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal quer fugir da luz, porque estando perto da luz as suas ações negativas elas são expostas, né? Mas na verdade aquele que age de modo coerente não tem medo de ficar perto da luz, porque na verdade se manifesta aquilo que Deus tem feito. Então, amados irmãos e irmãs, eu poderia resumir esse evangelho do domingo falando desse grande amor que Deus tem por nós. É um Deus que, mesmo sabendo dos nossos pecados, mas se dá por completo no seu Filho para nos salvar, para que nós possamos ganhar esse grande presente, que é a eternidade. Espero que também isso tenha tocado o seu coração, assim como toca o meu, toda vez que eu falo sobre isso. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!